Olá, segundo ano! Mais problemas para a gente resolver. Alguns deles a professora não vai resolver, ela vai deixar que vocês resolvam, tá? Então vamos hoje aprender uma coisa bem importante. Ao invés da professora entregar para vocês os dados do problema e entregar para vocês a pergunta, eu vou colocar uma operação matemática aqui no meu quadro e vocês vão pensar com a professora qual é o problema que nós vamos elaborar para responder essa questão. Muito bem, eu vou colocar aqui como informação ou como conta, tá? O seguinte, essa é a primeira conta, tá? Depois eu vou fazer outra conta. Muito bem, eu entreguei para vocês dois cálculos. O primeiro cálculo é esse aqui. 4 vezes 2 é igual a 4 mais 4 igual a 8. Então, 4 vezes 2 é igual a 8. Porque eu vou repetir o 4 duas vezes. Então, o meu problema tem que ter esse cálculo. Aí, o segundo cálculo que eu tenho no meu problema é o resultado desse cálculo, dessa operação aqui, mais 31 igual a R$39. Que problema que eu vou fazer aqui, pessoal? Vamos passar um traço aqui. E agora nós vamos vocês aí na sua casa vão elaborar o problema usando estes dados que a professora forneceu. Então, bem importante a gente saber como é que a gente vai escrever esse problema e de que forma nós vamos fazer a nossa pergunta. Pensando, vamos lá, vamos raciocinando, vamos pensar como nós vamos criar esse problema, tá? Quando a gente coloca 4 vezes 2, o que a gente está mostrando? A gente está mostrando uma coisa que nós já aprendemos nas aulas passadas, que nós estamos querendo saber quanto é o dobro de 4. Essa é a primeira informação, tá? Então, eu repito o 4 duas vezes. 4 mais 4, eu tenho o 8. Então, eu achei o dobro de 4, que é 8. Essa é a primeira informação. A segunda informação é que eu encontrei R$39. O final do meu problema, o resultado do meu problema é R$39. Então, eu peguei esses 8 aqui, que são o dobro de 4, e eu adicionei 31. 31 o quê? Se eu coloquei na resposta reais. Vamos pensar como nós vamos escrever esse problema? Atenção, como que nós vamos escrevê-lo? Vamos usar um personagem? Vamos usar a Maria? Será que a Maria é um bom personagem? Com certeza. Então, a gente coloca lá. Maria... Presta atenção. Maria tinha o dobro de 4 reais. Essa é a primeira informação.
Maria tinha o dobro de 4 reais. Então, o dobro de 4 é 4 vezes 2, que é igual a 4 mais 4 igual a 8. Muito bem. Essa é a primeira informação. Maria tinha o dobro de 4 reais. Olha só, eu tenho uma outra informação importante aqui, que é o sinal de mais. Então, o que eu vou fazer aqui? Ela ganhou da avó a quantia de 31 reais. Ponto. Agora, qual é a pergunta que eu vou fazer para achar isso aqui? Olha só, Maria tinha o dobro de 4 reais. Então, eu coloquei lá 4 vezes 2, que é a mesma coisa, ou é igual a 4 mais 4, que é igual a 8. Então, a Maria tinha o dobro de 4, que são 8 reais. Então, nós vamos colocar aqui o que a Maria tinha, 8 reais. Aí, a outra parte da informação, dos dados. Ela ganhou da avó a quantia de 31 reais. Se ela ganhou, ela vai ter que fazer a operação da adição ou a soma. Porque quando a gente ganha, a gente acrescenta, a gente junta uma outra quantidade àquilo que nós já tínhamos. E aí eu encontrei o quê? Eu encontrei que 8 mais 31 vai dar 39 reais. Eu vou fazer essa soma para ver se dá certo. Então, ela ganhou 8 reais, ela tinha 8 reais, que é o dobro de 4, mais 31 reais que ela ganhou da avó. Que conta eu vou fazer? Tá? Ou que pergunta eu vou fazer para chegar aqui nos 39 reais? Muito simples. Eu vou perguntar para ela, né? Com quantos reais Maria ficou? Então, com quantos reais Maria ficou? Essa é a minha pergunta, por isso eu ponho um ponto de interrogação. Como é que eu vou fazer para responder a minha pergunta? Eu vou fazer o algoritmo da adição, que é isso aqui. Eu vou colocar lá na minha malinha quadriculada, nós vamos dividir isso aqui, vamos colocar aqui nós só temos unidades e dezenas, então eu vou colocar unidades aqui, dezenas aqui, certo? Agora eu vou colocar as parcelas da minha conta. E vou colocar o quê? Os números. Eu já sei que eu vou fazer uma adição, o algoritmo da adição, e eu vou colocar lá 8 reais mais 31 reais. Qual vai ser o resultado? Vamos somar com a prof? 8 mais 1, 9. 0 mais 3, 3. Com quantos reais Maria ficou? Tá lá na minha continha, 39 reais. Então, um problema, ele tem essas partes e nós precisamos identificar. Nós precisamos achar aquilo que está sendo mostrado. Vamos lá para o nosso livro para a gente olhar o que nós temos que fazer, tá? Nós temos aqui nessa página algumas situações problemas, em que eu coloco as operações aqui e aqui eu tenho o problema escrito com palavras. Aqui o meu problema está escrito com números e aqui o meu problema está escrito com palavras. Como é que eu vou organizar isso, pessoal? Tá? Olha só, eu vou fazer o primeiro e vocês vão fazer o segundo sozinhos. É um desafio, certo? Vocês podem ouvir outra vez a explicação da professora e vocês vão conseguir fazer o de vocês. Olha só,
A árvore de Mariana está enfeitada com 24 bolinhas. Tá aqui, 24 bolinhas. Ela comprou, olha a palavrinha, comprou, ou seja, ela adquiriu, ela juntou mais 12 bolinhas para a árvore. Então, o que ela pôs aqui? Ela pôs esta ou esta conta? Qual será a conta? Vamos pensar. A árvore de Mariana está enfeitada com 24 bolinhas. Ela comprou outras 12. Se ela comprou, ela não tirou as bolinhas da quantidade que ela tinha, ela acrescentou. Se ela acrescentou, se ela aumentou, ela está fazendo uma adição. Então, como é que nós vamos escolher? Nós vamos escolher esta operação ou nós vamos usar esta operação? Nós vamos usar 24 menos 12 ou nós vamos usar 24 mais 12? Vocês têm que escolher esta operação ou esta. Lembrem que a professora falou que comprou, ela está chamando para ela está adquirindo, ela está juntando mais 12 bolinhas. Então, correto é esta conta aqui. É essa que nós vamos utilizar, 24 mais 12. Então, ela comprou outras 12 bolinhas para a árvore. E ela ficou com 36. Depois que Mariana pendurar as bolinhas novas, com quantas bolinhas a árvore vai ficar? Então, o que eu vou fazer? Eu vou usar essa expressão ou eu vou usar essa expressão? Nenhuma delas. Tá? Porque a conta que simboliza o problema que eu tenho escrito aqui é esta aqui. Depois que Mariana pendurar todas as bolinhas novas, ela tinha 24 na árvore, ela pendurou mais 12 que ela comprou, ela ficou com 36. Então, de todas essas operações que estão aqui, a operação mais correta é a operação que está aqui. Não é que ela é a mais correta, ela é a correta. Então, a operação 24 bolinhas que ela tinha, comprou mais 12, ela ficou com 36 bolinhas ao todo no pinheirinho dela, certo? Agora vocês vão usar o mesmo raciocínio e vão escolher. Atenção, tá? Pode ser essa ou essa. E às vezes pode ter mais de uma operação para se fazer, como aquele caso ali. Então, o que nós temos aqui? Jerusa faz natação. Ela nada um percurso de ida e volta em uma piscina de 10 metros. Ela nada para lá e ela volta para cá. Olha só. Quantos metros Jerusa nada por dia? Essa é uma pergunta bem interessante que vocês vão pensar agora. Qual é o algoritmo que vocês vão usar? Certo? Flávia tem 18 flores e precisa dividi-las igualmente em 6 vasos. Essa, gente, a prof nem vai explicar, porque eu já expliquei em aulas anteriores como é que a gente pega uma quantidade e divide em partes iguais. Lembram? Vamos trabalhar de novo. Flávia tem 18 flores e precisa dividi-las igualmente em 6 vasos. Quantas flores ficarão em cada vaso? Atenção, fica para vocês esse, tá? Vamos pensar agora nesse outro problema aqui. Vejam que no cantinho lá existe uma realidade aumentada. Não se esqueçam de acessar para assistir, tá? É importante que vocês pratiquem, que vocês vejam todos esses recursos que aparecem no livro de vocês, tá? Não deixem de assistir ou de ver a realidade aumentada. Antônio e Maria estão jogando troca-fichas. Veja a quantidade de fichas que cada um tem. Antônio tem 3 fichas amarelas e 3 fichas verdes. Maria tem 2 fichas amarelas e 1 verde. Aqui tem uma observação, é um outro dado do problema, que diz o seguinte: a ficha amarela vale 10 pontos e a verde vale 1 ponto. Então, vamos fazer uma conta? Quantos pontos Antônio tem? Olha só. As fichas amarelas, cada uma delas vale 10 pontos. E as fichas verdes, cada uma vale 1 ponto. Então, nós vamos pensar primeiro quantos pontos o Antônio tem. Aí, nós vamos ver quais são os pontos da Maria. Quantos pontos a Maria tem? Ela tem 2 fichas amarelas e cada uma vale 10.
e apenas uma ficha verde que vale 1 pontinho. Quem tem mais pontos? A Maria ou o Antônio? Vamos pensar? Qual é a diferença de pontos entre os participantes do jogo? Essa pergunta tá muito fácil, pessoal, tá? O que nós temos aqui na palavrinha diferença? Que dica que o problema tá me dando, que a pergunta tá me dando para eu saber qual é o algoritmo que eu tenho que fazer? Eu tenho que descobrir a operação que eu vou fazer a partir do que está escrito no meu problema. Então, eu quero saber qual é a diferença de pontos entre eles e que operação foi usada para descobrir a diferença de pontos entre Antônio e Maria. Agora fica a dica. Qual é o resultado da subtração? Qual é o resultado ou o nome do resultado do algoritmo da subtração? Diferença. Olha o que o problema está informando para mim. Ele pergunta: qual foi a operação usada para descobrir a diferença de pontos entre Antônio e Maria? Diferença de pontos. Quando eu vou ver a diferença dos pontos, eu estou comparando, eu estou subtraindo. Essa é a dica. O problema sempre nos dá a dica. Então, o restante dos problemas que aparecem aqui, vocês vão ter que criar um problema, criar outro problema, tá? Um com multiplicação, outro com divisão, e vocês já sabem. Se vocês tiverem alguma dúvida, é só voltar em algumas aulas anteriores para saber como fazer problemas com divisão, multiplicação, adição e subtração. Fica o meu abraço e até a próxima!